das questões que foram levantadas aqui, eu assim, acho que o Edmar respondeu boa parte delas, né? Nós temos que ver os encaminhamentos agora para frente com o seminário. Só fica assim a certeza de que, de fato, a cultura de fato se transformou numa mercadoria mercantilizada em função do desenvolvimento do capitalismo mesmo. E o capitalismo, meio que, se a gente for pegar a história toda, tem algumas coisas que alguém um dia disse que aquilo era natural. Então, no feudalismo, ter o senhor feudal e você servir a ele era uma coisa. Ninguém botou isso em questão. Foi que natural. Alguém ser dono da fábrica e alguém ser operário também é uma coisa meio que cultural, como se fosse uma coisa natural. Então, os procedimentos das coisas que não se questionam dá uma ideia para a gente do que é que de fato a cultura compõe hoje como instrumento do capitalismo, como instrumento do poder, instrumento de estruturação, até de uma grande máquina de fazer dinheiro, de fazer mais poder, de fazer... A indústria americana, o Ministério da Cultura, na gestão do Gil, fez um acordo com o Ministério com o IBGE para começar a fazer pesquisas do que de fato isso significa economicamente no Brasil. E vai nessa pesquisa descobrindo que essa questão cultural é o segundo item da economia americana, só perde para a indústria de arma. Quer dizer, uma época de paz, que os republicanos estejam mais afastados do governo, a tendência agora são bilhões e bilhões com tudo, né? Essa complexidade, ela transformou isso. O Brasil hoje talvez chegue a 5% do PIB. As questões econômicas ligadas à atividade cultural. Porque vai virando, e se for de fato isso, esses dois levantamentos que o IBGE fez, foi de fato isso, talvez seja o maior item da economia brasileira, individualmente, né? Chegando a 6, 7% de tudo que se produz, né? Então, levando em consideração que a música chega a quase 70%. Então, esses dados ainda estão sendo levantados. É uma coisa que até assusta a gente. Nunca foi levantado isso no Brasil, até para definir política pública e tal, não sabe nem do que se trata. Por fim, eu acho assim que a gente precisa entender que nós estamos vivendo uma época de transformação muito rápida, e muitas coisas acontecem, no que você falou lá, os calungas. Os calungas é uma situação extremamente afastado de qualquer situação, fisicamente, geograficamente afastado, mas que hoje tem muito calunga que para sair na foto está cobrando R$50. R$100, você chega lá, o pessoal vira pose para isso. Vai incorporando uma série de coisas que até da parte popular também vai transformando também isso em mercadoria, em fonte de renda, e talvez coisa inevitável mesmo, a gente não tem muito por onde fazer diferenciações. A gente tratou aqui até, a gente teve uma conversa com o Cláudio Smith, que é diretor da AMA, que a gente vê o que a legislação influencia muito isso. Há 2 meses atrás nós tivemos uma reunião com o Fábio e uma série de músicos, donos de bares e tal, sobre o que a AMA cuida de meio ambiente, legisla sobre isso e criou uma limitação de decibéis para o barulho, né? A lei do silêncio e tal. Essa legislação mudou completamente o perfil cultural da cidade de Goiânia. Goiânia, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era uma cidade com 600 mil habitantes, 200 bares com música ao vivo, com uma vida cultural extremamente forte, vinha gente do Brasil inteiro, Brasília para cá e tal, e que era uma referência para isso, muito músico, muita poesia, muita coisa sobrevivendo disso, construindo isso. Hoje é uma cidade de 1.200.000 habitantes, só tem 40 bares com música ao vivo e todos com problemas jurídicos fortíssimos com relação à fiscalização, né? E briga por espaços que a gente vê. Ela muda para perto do Serra Dourada. Depois ele começa a entrar na ação que não pode ter ação, não pode ter show no Serra Dourada, porque ele mora ali, ele tem o direito ao silêncio dele e tal. Aí o Ministério Público entra nisso, a fiscalização entra nisso. Então, é uma legislação que, de fato, muda comportamentos e muda características da cidade, né?
quando vai tratar disso, às vezes a gente acha, o Brasil é cheio de lei que ninguém cumpre, né? Então faz parte, tem que fazer parte do cotidiano nosso, às vezes até coisa que a gente não gosta muito, não entende muito, não quer saber disso. É um conflito eterno, né? O índio quer comer McDonald's, o índio quer andar de calça jeans, né? O índio quer consumir também. Agora o índio quer apresentar a vida dele e ser respeitado como ele. Então isso que o Guimar estava falando aqui. A relação deles com a natureza, com o poder, com a propriedade privada é completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa imaginar do nosso cotidiano cultural. Agora, são extremamente machistas, tem dificuldades, o pessoal trata muito disso, o pessoal trata com a FUNAI, não pode deixar a cachaça para lá, porque eles têm uma tendência ao alcoolismo, uma fragilidade muito grande. Agora, o mundo ocidental trata com álcool, com bebidas alcoólicas há 300, 400 anos em massa, né? E eles são uma coisa extremamente recente, então tem dificuldade, né, de adaptação, das coisas todas que eles fazem muito isso. E transformá-los, por exemplo, nós estamos ajudando e vamos dar colheitadeira para eles? Não é. Chavantes tem uma experiência interessante aí no Mato Grosso, são grandes produtores de arroz, Chavantes e tal, mas é a exceção da exceção. Eles querem o espaço deles para relacionar com a natureza daquela forma, de manter as suas tradições e essas coisas. Nesse processo, os pontos de cultura que o Guimar tratou, a FUNAI está instalando 100 pontos de cultura nas aldeias, botando o pessoal na internet, botando as coisas para eles mostrarem o que eles fazem, eles reconhecerem neles o que eles de fato representam. Então, não é para dizer o que eles vão fazer, nós não vamos catequizar, não vamos levar. Não existe do Estado nenhum interesse em levar espelho ou qualquer outra coisa que historicamente era essa conquista que os índios tinham feito. O Estado brasileiro, particularmente nesse governo Lula, tem mudado essa relação com a sociedade civil. Isso são várias conferências, várias políticas que reconhecem o poder da sociedade civil. Não sei o que a gente vai, do que você tinha levantado, da continuidade das políticas, o que a gente vai conseguir conquistar. Eu acho que a gente tem que tentar fazer com que a sociedade civil construa seus caminhos, independente de quem ganha a eleição, de quem esteja na prefeitura, do governo do Estado ou do governo federal. É claro que quem esteja nisso faz diferença, e muita diferença. O Estado como editor de políticas públicas e tal. Então são esses os comentários que eu estava querendo fazer. Gostaria de chamar o Silvio Costa aqui agora para ver os encaminhamentos do encerramento das coisas que vão fazer no seminário e para ele liberar o lanche ali.